Cada ato, são 3 atos curtos, cada ato tem uma teatralidade específica e não tão óbvia. Por exemplo, no primeiro ato, a gente criou a partir de uma imagem que era um tapete de urso, dizendo aquele texto, daquele cara preso no trânsito. O segundo ato, a gente resolveu trabalhar uma ação performática a partir das facas. E o terceiro ato, a gente decidiu apostar num estilo mais stand-up comedy, microfone em pé, falando com a plateia. Então são 3 atos curtos, bem diferentes um do outro. A gente já estava trabalhando bastante com essa ideia da performance, então a gente experimentou muito. Meu Deus, esse espetáculo, ele foi feito nesse processo de um semestre. A gente passava óleo Johnson, a gente trabalhava com terra, a gente fazia muita sujeira, bolacha. Então, foi muito rico, assim, porque na verdade, o Em Trânsito, até ele chegar nesse formato final, acho que a gente construiu uns 5 espetáculos diferentes, além do primeiro que a gente já tinha, né, que foi a primeira base. O personagem do Teresa, que na primeira cena tem uma lâmpada verde, e ele é um cara super revolto, tem uma voz rouca, e a gente começou trabalhando daquela base até desconstruir aquilo completamente e chegar no ursão do casaco, porque a gente achou que queria esse clima frio, dessa abstração entre ser o trânsito e não ser um lugar completamente outro. E daí chegou nesse casaco, que então era o tapete de urso imóvel, imobilizado. Mas foi muito divertido, né? Porque eu já conhecia muito o Lisandro, então era um desejo, veio da universidade, mas tinha esse desejo íntimo de trabalhar esse texto. Desde o Teresa, né? O dinheiro corre e escorre solto. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Era preciso muito dinheiro e paciência para sobreviver nesse caos mediado pelo consumo. Eu acho que todos os alunos do DAD deveriam fazer monólogo no estágio 1 ou 2, porque realmente é uma experiência importantíssima para o ator. Aproveitar que a gente está dentro da universidade, que a gente pode errar e experimentar, porque quando tu está sozinho em cena, não tem nenhum outro colega em cena para te ajudar. Então, é tudo contigo, né? Tu tem que trabalhar a energia, a relação com o público. Tu não tem uma outra pessoa em cena, então é tu e o público. E tu tendo que segurar grande parte do mecanismo teatral sozinho é uma experiência que todos os atores deveriam passar. Só tem a acrescentar muito para o trabalho do ator. O espetáculo ele é pessoal, né? Então, eu acho que nem eu, nem o Lisandro, a gente consegue dimensionar o sentido que tem de quando ele foi escrito pelo João. Ele tem esse sentido que eu encontro nele de uma fuga, principalmente assim, para mim o que fica mais forte é os estados de memória e de emoção como berço possível de apaziguar ou justificar os rompantes dos pés no chão da gente no dia a dia, assim. Então, quando esse personagem foge para essa memória infantil e encontra lá as mesmas nuances de bom e ruim, de sol e chuva, de conforto de carro e de loucura de trânsito, sabe? De iPod, mas sem bateria, de celular, mas não quero falar, sabe? De solidão e multidão. Eu acho que é o que eu encontro mais sentido, assim, que a gente está realmente acompanhado sozinho. E que, na verdade, o teatro, a arte, nós mesmos somos feitos das nossas memórias e imagens. E essa dramaturgia é feita disso, e a atuação do Lisandro é feita disso, e a minha direção é feita disso. Então, na verdade, tem esse espaço que é abstrato, que é o que mais me interessa no teatro, quando, na verdade, as pessoas da plateia colocam ali o seu sentido e conseguem, então, encontrar mesmo na sua vida o seu estado de dentro e fora, de memória e vida, de sonho e realidade, que é mesmo o que a gente vive o tempo inteiro. E que eu acho que é o sentido mesmo do encontro do teatro, assim, potência criadora, presente
aqui nessa sala e ao mesmo tempo quando a gente sentar no ônibus, quando a gente comer o bife, quando a gente dormir e acordar, né? É o tempo inteiro, né? A gente partiu de imagens mesmo, a imagem de um tapete de urso. Como é um tapete de urso dando um texto de um cara preso no trânsito. Partindo daquela imagem, eu comecei a dar vida para essa imagem, né? Vida física e vocal, explorando a teatralidade do corpo e da voz a cada ensaio, experimentando, e o que era bom a gente ficava, o que não era a gente jogava fora. Então a gente passou por muitas fases até chegar no resultado final. Trabalhou com terra, trabalhou com aparelhos de hospital, máscaras de oxigênio. Isso tudo a gente foi limando, não estava encaixando no espetáculo, a gente foi tirando. Até ficar esse trabalho mais limpo, né? No espaço vazio. Dante era apenas um velho fetichista que batia muita punheta, inventando safadezas onanistas, num inferno que mais parece a Disney, administrada pelo Zé do Caixão. Eu sou um pouco obsessivo com estruturas muito amplas de narração, né? Escatologias e cosmogonias, né? As cosmogonias são estruturas que vão aparecer em todas as culturas e que dizem respeito à criação do cosmo, do homem, de Deus e do universo. E as escatologias também vão aparecer em todas as culturas, em todas as narrativas míticas, e vão dizer respeito ao final do homem, de Deus e do universo, né? E a escatologia tem a ver com a merda também, e tem a ver com o inferno, né? Localizado dentro da nossa cultura judaico-cristã, né? De culpa, de medo e de etc. Então, eu posso dizer que Em Trânsito é uma escatologia, de um ponto de vista, eu chamo o texto de escatologia pessoal em 3 imagens, né? Então, é como a realização de uma mitologia pessoal que diz respeito ao fim desse personagem, ao meu fim, ao fim do homem contemporâneo, né? Afogado na sua própria cultura, tragado por ela e depois completamente esvaziado. Eu menti, traí, fui grosseiro, desleal, tão péssimo no amor, usando a minha namorada como embalagem de porra, que nem que eu tirasse todo o meu dinheiro do banco, nem que eu ajoelhasse no milho, nem que eu negociasse a minha dívida toda com a eternidade, não! Eu jamais teria o meu nome fora do Serasa existencial! No marco da porta de entrada, uma imagem de madeira e ferro de São Jorge. É por isso que nunca entra ninguém aqui! A Mariana Terra, na época, estava fazendo estágio de luz, era nossa amiga e trabalhou conosco. E agora ela não pôde aqui nessa temporada fazer porque ela está na Bahia, né, estudando lá. Mas ela criou a luz junto com a gente. E foi muito dela, assim, porque eu nunca tinha criado luz para nada. Não tinha essa noção, então o João Ricardo, que colaborou bastante nisso, junto com a Mariana, e me apresentando as ideias, e a gente foi fazendo esses desenhos, assim. E foi muito importante também, porque em seguida eu construí o Alice. E lá no Alice eu dei conta com muita força e propriedade, depois de ter feito Em Trânsito, de todas essas camadas, inclusive da luz, onde eu crio, daí o João cria a iluminação lá, opera, mas eu tive muito mais sapiência, assim, segurança do que eu queria a partir dessa experiência aqui, que foi mesmo o meu primeiro passo, né?